Por todo um dia triste, sombrio e silente de outono, em que as nuvens baixas pairavam opressivamente no céu, eu estivera percorrendo solitário, a cavalo, uma região singularmente lúgubre, até que afinal me encontrei, ao caírem as sombras da noite, à vista da melancólica casa Usher. Esse é o primeiro trecho do conto original A Queda da Casa de Usher, de 1839, recentemente adaptado pela Netflix. Olá, sobreviventes! Tudo bem com vocês? Esse é o Tataverso, eu sou Thalita Shimamuri. Se você clicou nesse vídeo e está me assistindo agora, é porque você já assistiu ou quer assistir A Queda da Casa de Usher. Mil desculpas. Não é nada pessoal. Eu sei, Arthur. Eu também armei para você. No conto original, Roderick Usher, sentindo que está à beira da morte, escreve a um velho amigo, pedindo para que ele se hospede uns dias em sua casa. Esse amigo é o narrador da história, que conta sobre a decadência da família Usher, hoje composta apenas por Roderick e sua irmã Madeline. Durante a visita, a doença de Madeline se agrava e estranhos misteriosos acontecimentos passam a rodear os amigos. Esse conto foi escrito por Edgar Allan Poe, contista, poeta, editor e crítico literário que teve o início de seu trabalho durante o movimento romantista gótico de 1809 a 1849. É conhecido até hoje por fãs de terror e suspense e uma inspiração para a criação de subgêneros literários, devido à temática abrangente de suas obras. Geralmente são relatos de pessoas que vivenciaram acontecimentos misteriosos relacionados com a morte, beirando o sobrenatural ou que não tinha explicação racional na época. Hoje quero fazer uma análise da série e fazer algumas comparações com as obras originais, mesmo porque, além da série ser uma adaptação da Queda da Casa de Usher, ela ainda está repleta de presentes para fãs de Allan Poe. A série é dirigida e roteirizada por Mike Flanagan e quem já acompanha o canal sabe o apreço que eu tenho por suas obras. Caso você não conheça e queira ver, vou deixar aqui nos cards A Missa da Meia-Noite e O Clube da Meia-Noite. O elenco traz rostos conhecidos: Kate Siegel, Carla Gugino, Samantha Sloyan, Bruce Greenwood, Harry Thomas, entre outros, e também novos atores, como Mary McDonnell como Madeline e Mark Hamill como Pym. O império farmacêutico conquistado por Roderick Usher e sua irmã Madeline se vê ameaçado por inúmeras acusações. Como se não bastasse, todos os herdeiros passam a morrer um a um. Ele então decide chamar o seu arquirrival, o promotor Dupin, sob a promessa de finalmente confessar seus crimes, trazendo à tona antigos segredos. Confesso que à primeira instância fiquei curiosa com a obra, mas não me deixei levar pelo entusiasmo, porque sei que Poe se empenhava mais em poemas e contos e que o conteúdo seria insuficiente para uma série. Ou seja, Flanagan teria que adaptar outros contos do autor para construir a sua trama. E, infelizmente, as obras do cineasta que menos me agrada são aquelas que têm compilação de um mesmo autor. Felizmente, a série foi uma grata surpresa. Eu achei o roteiro bem estruturado e gostei demais dos personagens terem sido desenvolvidos junto com a trama principal, ao invés de ter um episódio todo funcionando como um spin-off para inserir outra obra dentro da trama, como foi feito em A Mansão Bly. E é lógico que para falar mais sobre a obra é necessário falar com spoilers, então caso você não tenha assistido, o que vou falar a partir de agora pode estragar sua experiência. A trama é trazida para os tempos modernos, onde acompanhamos Roderick, um milionário CEO de uma poderosa indústria farmacêutica que está enfrentando um processo judicial pela comercialização do Ligodone, um medicamento altamente viciante. O promotor no caso é Auguste Dupin, que deseja fazer justiça e acaba revelando que existe um informante disposto a depor no tribunal. Essa revelação acaba desestruturando ainda mais a disfuncional família e os herdeiros começam a morrer.
Roderick, temendo o que está por vir, entra em contato com Dupin, marcando um encontro em sua antiga casa de família, dizendo que é o responsável pela morte dos filhos e irá contar como eles morreram. Geralmente gosto de ressaltar que nas obras de Flanagan os personagens são bem desenvolvidos e são humanos que cometem erros e mesmo assim nos cativam em sua jornada. Aqui não é diferente, porém com uma pegada mais obscura. Os personagens são inteligentes e criativos, mas são egoístas, prepotentes e não demonstram afeto entre eles, cônjuge ou família, o que dificulta muito a empatia por eles. Os filhos passam a maior parte do tempo tentando impressionar o pai e tentam preencher o vazio que sente com fetiches, traições e substâncias ilícitas. O que faz sentido, porque a maioria dos personagens de Poe costuma trazer à tona os piores aspectos da alma humana. Cada episódio da série tem o nome de uma das obras de Poe, e por aí já dá para ter uma noção de qual foi a base trabalhada ali. Os filhos morrem no período de 2 semanas. Na primeira morrem os 3 mais novos e na segunda os 3 mais velhos. Antes de tudo, é importante falar que cada filho de Roderick tinha que apresentar um projeto promissor que, como diz o lema da família, seria capaz de mudar o mundo. Próspero, apesar de ser o último filho assumido de Roderick, ele já demonstra estar bem habituado a uma vida de riqueza e a ter tudo o que quer. Forçado a se inteirar dos negócios da família, em uma reunião ele descobre um local propício para uma festinha particular, a fim de provar para o pai que a ideia da casa noturna é promissora. Ele ignora o que estava sendo dito na reunião, sobre ter sido encontrada uma altíssima quantidade de ácido em uma das propriedades. Assim ele acaba usando as caixas d'água do local que ele escolheu para criar uma chuva para sua rave, selando seu fim doloroso e angustiante. O conto base trabalhado aqui é A Máscara da Morte Rubra, de 1842. Nele, acompanhamos um príncipe que se tranca em seu castelo com um grupo seleto de nobres tentando fugir de uma peste que assola seu reino. Assim, ele resolve fazer uma festa e é surpreendido por um visitante desconhecido. Achei que o conto é bem adaptado para os tempos atuais e dá para ver a essência do conto original, tanto num personagem quanto no ambiente que foi criado. Eu acho que Flanagan estava com raiva do elenco, porque a maior parte do terror e do gore estão concentradas nas mortes dos personagens. Camille é uma digital influencer que cuida da imagem da família Usher, manipulando as mídias a seu favor quando necessário. Para isso, ela usa assistentes para descobrir coisas das vidas das pessoas que ela tem interesse. O alvo aqui é meia-irmã Victorine, que ela desconfia ser a informante de Dupin. Mas Camille acaba tendo um confronto com seus assistentes, o que leva ela a investigar por conta própria o laboratório em que Vic trabalha. Lá temos o desfecho da personagem em cenas bem trabalhadas, assustadoras e tensas, onde a personagem perde a vida por um chimpanzé enfurecido. O conto adaptado aqui é Os Assassinatos da Rua Morgue, de 1841, onde acompanhamos o investigador Dupin em um caso onde mãe e filha foram brutalmente assassinadas. Aproveitando que estamos falando dos assassinatos da Rua Morgue, vamos falar de Auguste Dupin, que é um personagem recorrente em outras obras do autor, como O Mistério de Marie Roget, de 1842, e A Carta Roubada, de 1844, sempre resolvendo mistérios. Na série é o nome do promotor, e no início de sua carreira, quando ele está tentando reunir provas que incriminem a Fortunato, é enfatizada a sua habilidade de observação e dedução para convencer o jovem Roderick e Annabel Lee a ajudá-lo. E voltando ao assunto para Camille, apesar da história ter as diferenças com o conto original, eu gosto de como foi introduzida a ideia dos primatas junto com a trama principal. Eu gostei demais da cena em que Camille conversa com Verna na sala das gaiolas. Nas sombras dá para perceber o rosto da Verna se transformando em uma forma mais simiesca. Napoleon é um investidor da indústria de games, é um dependente químico que divide a vida com Julius, com quem, além de não querer assumir um compromisso, também não mantém fidelidade alguma.
Depois da morte de Próspero, ele acaba ficando muito abalado e, para distrair, chama uns amigos para uma farra em sua casa. No dia seguinte, ele descobre que matou a gatinha preta de Július. Preocupado, ele vai até um abrigo para tentar encontrar uma gatinha parecida. Lá, ele é recepcionado por Verna e o seu objetivo é concluído. Aos poucos, a gata nova acaba virando a vida dele um inferno, levando ele ao auge da loucura e à destruição. O conto base é O Gato Preto, de 1843. Aqui acompanhamos o relato de um homem que gostava muito de animais e tinha vários, dentre eles um gato preto, que era o seu favorito. Mas um homem tinha sérios problemas com bebida alcoólica e todas as vezes que bebia se tornava violento. E em uma dessas noites, ele acaba arrancando um dos olhos do gato e acaba ficando com peso na consciência do mal que cometeu ao animal. Esse acontecimento acaba mudando muitas coisas na trama, nos levando a um final inesperado. O Gato Preto, por ser um dos meus prediletos, eu tenho os acontecimentos dele bem claro na minha mente. Tendo dito isso, eu achei que Flanagan conseguiu trazer bastante detalhes do conto original e os adaptou criando uma história nova, o que eu amei, e para saber porquê, só você lendo ou tendo conhecimento do conto. Note que não tenho falado com spoiler sobre as obras originais de Poe, porque caso você não conheça, isso vem incentivar sua curiosidade sobre o assunto. Victorine está empenhada em um projeto criado por sua esposa e parceira de trabalho, Alessandra. Trata-se de uma malha cardíaca com o intuito de bombear o órgão e monitorar a saúde do paciente, algo que a dupla estava testando em chimpanzés em um dos laboratórios da empresa. Mas a malha cardíaca ainda não é capaz de realizar as funções necessárias. O uso da erva-mora é controverso. Vic passa a adulterar os resultados para não perder o financiamento do pai. E Roderick passa a pressionar a filha, incentivando o experimento em seres humanos. Tudo isso contribui para um desfecho perturbador. O conto base aqui é O Coração Delator, de 1843, onde acompanhamos o relato de um homem que se incomodava com os olhos esbranquiçados de seu vizinho. Essa obsessão foi tanta que ele passa a ter alucinações com as batidas do coração do mesmo. De todos os episódios, esse é o que eu menos gostei. Achei o desenvolvimento dele tão lento que às vezes chega a ser enfadonho. A morte de Victorine achei a menos impactante e anticlimática se comparar com a dos outros. O que eu achei interessante realmente foi a série de eventos que a levou à loucura. Desde a pressão por resultados até a morte da parceira, onde ela já não tinha mais conexão com a realidade. Tamerlane tem um audacioso projeto para desvincular o nome da família aos processos judiciais da indústria farmacêutica. O que ela oferece é todo um estilo de vida baseado em exercícios físicos e uma linha de produtos milagrosos. A personagem está tão empenhada com o lançamento de sua marca que passa a tomar remédios para não dormir, conseguindo assim mais tempo para trabalhar. Ela também é controladora e narcisista, o que é enfatizado mostrando os vários espelhos que ela tem pela casa e essa fixação que ela tem em se ver em uma vida perfeita, que era o seu fetiche. E esse se mostra o seu ponto fraco, e em seu inferno pessoal, ela vê alguém se passando por ela, tentando roubar sua vida, levando a personagem a perder o controle em atos vergonhosos publicamente e ao seu glorioso espetáculo mortal. O nome do episódio e a marca são referentes ao conto O Escaravelho de Ouro, de 1843, onde acompanhamos Legrand e seu empregado Júpiter, que moram em uma cabana isolada em uma ilha e sempre saem para explorar a região. Um dia eles descobrem um escaravelho de ouro e dias depois dessa descoberta, Júpiter procura um velho amigo de Legrand para pedir ajuda. Esse amigo é o narrador da história. Tanto Legrand quanto Tamerlane estão em busca do seu tesouro pessoal, que irá restabelecer o nome da família. Entretanto, o conto que eu achei que tem mais relação com a série é o conto William Wilson, de 1839. Nele acompanhamos William, que diz que desde a infância é atormentado por um doppelganger, que o persegue em todos os lugares. Na série, esse é o nome do esposo de Tamerlane. O arco da Tammy, para mim, foi onde o roteiro teve mais liberdade criativa ao juntar 3 obras distintas para criar uma história única, com a morte mais marcante, na minha opinião.
Frederick é o filho mais fiel e dedicado, é quem demonstra ter uma família perfeita, está sempre por dentro dos negócios da família, sendo o mais importante membro da diretoria da empresa. Como primogênito, ele se vê como o herdeiro mais legítimo e é o que justifica toda a sua luta pelo amor e reconhecimento de seu pai. Os problemas começam quando a esposa Morella, a única sobrevivente da festinha de Perry, acaba em estado grave no hospital. Toda essa pressão do pai, em conjunto com a certeza que a esposa enganou e traiu, acaba levando Frederick à ruína mental, encorajando-o a cometer várias atrocidades com Morella, indo até as últimas consequências para realizar o desejo do pai, terminando em um fim paralisante e agonizante. O título do episódio é sobre o conto O Poço e o Pêndulo de 1842, onde acompanhamos um homem que fica preso em um poço durante os tempos de Inquisição. Comentamos em casa sobre a rima visual entre a morte do Perry, o mais novo, que morre em um lugar onde estava sendo inaugurada uma possível ideia, rodeado de pessoas, e o mais velho, Frederick, que morre no mesmo lugar com a destruição da construção, sozinho. Se você entender que o poço aqui é o estado mental em que o personagem estava e o pêndulo é o seu fim, o título passa a ter mais sentido. Gosto da construção que é feita no personagem, que primeiro entra em negação sobre a conduta da esposa. Depois, de todas as formas, tenta acessar o misterioso conteúdo do celular. E por fim, tomado pela certeza, passa a torturar a esposa e a tratá-la como se fosse sua propriedade. Os irmãos Usher são os personagens que acompanhamos desde a infância, onde foi mostrado o desprezo do pai, a doença da mãe, a tragédia que os deixou órfãos e como iniciaram sua vida profissional na antiga empresa do pai. Madeline é ambiciosa, fria e calculista e é sempre quem pensa nos planos para reaver o que era seu de direito. Roderick aos poucos se desprende da vida de amor e poesia que vive com Annabelle e abraça a ganância e a ambição, criando um novo legado com sua irmã. O conto que serviu como um pano de fundo para essa ascensão foi O Barril de Amontilhado, de 1846, onde o narrador conta o seu rancor e rivalidade que tinha com um homem chamado Fortunato e os planos que ele tem para tirar esse oponente de seu caminho. Na série, Fortunato é o nome da empresa e o conto é referenciado quando os irmãos conseguem tirar Rufus de seu caminho, assumindo a liderança em seu lugar. Eu sempre procuro uma explicação racional para as tramas, ou pelo menos para parte delas. Roderick sabia que a mãe tinha cadazil e que a doença era hereditária. Mesmo assim, não evitou ter tantos filhos. Não que ele não tivesse condições de criá-los, mas evitaria que os filhos sofressem da mesma doença. Roderick fazia acompanhamento médico para retardar o avanço da doença, mas os filhos não sabiam desse histórico, por isso levavam uma vida desregrada e eram usuários de substâncias ilícitas, o que pode ter ajudado com o avanço da doença e é o que explicaria melhor o estado de descontrole mental que eles estavam antes de morrer. Ou seja, mesmo que Roderick não tivesse feito o acordo com a Verna, mesmo assim teria passado a doença para os filhos. E ainda seria o responsável pela morte dos mesmos. Inclusive, essa abordagem realista pode ser uma das interpretações da obra. Vejo uma rima visual também na morte dos irmãos Usher. O Roderick morre como seu pai, mas em vez da mãe, quem o mata é Madeline. O corvo em diversas culturas pode ser interpretado de maneiras diferentes, positiva ou negativamente. Na série, o corvo é uma entidade onipresente, fazendo acordos, oferecendo o que as pessoas mais desejam em troca do seu bem mais precioso, a vida. A referência aqui é o poema O Corvo, de 1845. Ele se mostra como uma figura central durante toda a trama, sendo declamado visualmente durante a série toda. Provavelmente por essa ser uma das obras mais conhecidas do autor. Gosto do terror insinuante e desfocado, como foi apresentado em diversas ocasiões. Quanto aos jumpscare, eu dispenso todos. Eu não gosto muito desse recurso, mas compreendo o uso dele aqui e que algumas pessoas apreciam esse tipo de coisa. A obra, como sempre, traz críticas sociais interessantes, como o consumismo, o poder aquisitivo e a diferença de classes sociais, ao mesmo tempo que retrata a influência negativa da indústria farmacêutica, seja em procedimentos de pesquisa ou evidenciando a crise de opioides na sociedade americana.
Acho que Flanagan adapta bem não só o conto A Queda da Casa de Usher, mas também as outras obras que carinhosamente foram agregadas, construindo uma trama coerente, conservando a estética característica da obra de Poe, ao mesmo tempo que dá o seu toque pessoal. Os poemas de Poe são bem presentes, eu gosto, mas confesso que em certas partes ficou exagerado e para algumas pessoas pode ficar um pouco enfadonho. Enfim, eu adorei a série, achei as atuações excelentes, já está entre as que eu mais gostei feitas por Flanagan, com o melhor desfecho. É porque eu imaginei que Flanagan não teria coragem de matar Leonor, o que ficaria sem sentido, porque no poema a personagem perde sua vida. Mas Flanagan se provou impiedoso e eliminou todos os membros da família. Para mim, Mike Flanagan encerra o contrato com a Netflix de maneira primorosa. Caso não seja do seu conhecimento, ele fechou o contrato com a Prime Video para o seu próximo trabalho. O projeto já foi confirmado como mais uma adaptação das obras de Stephen King, chamada Torre Negra. O que eu acho um pouco ambicioso, mas pode vir coisa boa por aí. E é isso aí. Deixe nos comentários o que você achou e quais são suas interpretações. Dessa forma você me ajuda demais a engajar o vídeo e que ele seja sugerido a outras pessoas. Não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal se não for inscrito, compartilhar com um amigo para me ajudar e ativar o sininho para receber notificações. Lutem pela sobrevivência e até um próximo vídeo.